Olá para você que está aí do outro lado. Eu sou o Salino Gap, consultor de qualidade, higiene, saúde, segurança e ambiente. E hoje eu trago comigo uma apresentação na qual vamos falar da diferença existente entre riscos e perigos, ou risco e o perigo. Qual é a diferença que existe entre um com o outro? Na verdade, para começar, precisamos perceber que o risco é diferente do perigo, mas muitas das vezes nós cometemos esses erros, não só cá em Angola, não só em África, em toda parte do mundo e até muitos de nós enquanto especialistas nesta própria área. O que é que acontece? Na verdade, ao cometermos esses erros, às vezes nos perguntam o que é o risco, nós criamos uma definição ou temos uma definição, mas às vezes essa mesma definição serviria para o perigo. O mesmo acontece ao contrário. Perguntam-nos o que é o perigo, vamos definir o perigo quando volta e meia estamos a definir para o risco. E deixa aqui dizer, é verdade que fazemos sempre esse tipo de confusão e até existem manuais também já compilados e editados com os mesmos eventuais erros. Então, o que nos traz aqui, na verdade, é para nós sabermos diferenciar a partir de hoje o que é o risco e o que é o perigo. Para ser mais prático com isso, ao invés de nós olharmos para uma frase que estabelece a diferença entre o risco e o perigo, melhor nós começarmos a falar do perigo, ou seja, diferença existente entre o perigo e o risco. Tudo por quê? Porque o risco só surge em consequência da existência do perigo. Ou seja, nós nunca vamos conseguir encontrar risco onde não haja perigo antes. Mas o perigo, por si só, ele existe. Se existe, vai continuar a ser perigo. Ainda que não houver a presença do risco, ainda que não houver um desafio, mas ele não deixa de ser perigo. Está lá, continua a ser perigo. Vamos chegar ali. Um perigo visivelmente identificado ou até de uma forma invisível não vai deixar de ser perigo. Por isso é que existem sempre os levantamentos de riscos nos campos de trabalho. Ok, uma avaliação de risco, na verdade, nos ajuda a proteger a todos e tudo no ambiente do trabalho. E isso centra-se na relação existente entre o trabalhador, a tarefa, as ferramentas exigidas e utilizadas, e assim como o próprio meio ambiente. Claro, o meio onde vamos operar as nossas atividades. Ok, para definir, o risco é o que é? Em poucas palavras. O risco é a combinação da probabilidade existente sobre a ocorrência de um evento perigoso e a consequência deste mesmo evento. Mas ao passo que o perigo é diferente, por quê? Porque o perigo é tudo aquilo que no seu sentido estático ou em movimento possa causar danos ao pessoal, possa causar danos ao material, ao meio ambiente ou até ainda a outros interesses de valores. O que é isso? Quando é que nós estamos em risco e quando é que nós estamos diante de um perigo? Uma pergunta. Ok. Se nós olharmos, quando nós definimos aqui o perigo no seu sentido estático, vamos olhar para a Serra da Leba, por exemplo, que até é um património nacional e mundial também. Aquilo, para quem já passou por aquelas estradas, aquilo é uma estrada, na verdade, que está por isso é que é Serra da Leba, numa zona montanhosa. E, de acordo com aquilo que é estabelecido no Código de Estrada, a velocidade máxima que um automobilista possa aplicar naquela estrada é de 20 km a hora. Agora, imaginemos que alguém esteja com tanta pressa e aplique 100 km a hora. Até pode se safar, se tiver uma grande condução, mas isso não é muito aconselhável, porque nunca se sabe. Porque são estradas muito perigosas, na verdade, no seu sentido estático, e se nós aplicarmos uma velocidade de 100 km a hora, então estamos a desafiar a
Quer dizer, o risco é um desafio contra o perigo, ou um desafio ao perigo. Estamos a desafiar, estamos a nos arriscar, estamos a procurar situações menos boas para as nossas próprias vidas, ou seja, vamos deixar a segurança, a nossa própria segurança de lado e vamos indo provocando situações que nos possam causar acidentes. Por isso é que dizemos, na nossa definição, perigo é tudo aquilo que no seu sentido estático ou em movimento possa causar danos ao pessoal. No caso desses, se nos acidentarmos, danos para nós, vamos danificar o próprio carro, é o material. Em alguns casos, imaginemos que nós aplicamos aí uma grande velocidade, é com um caminhão que está a transportar um produto químico, daqueles produtos como sódio em líquido. Aquilo tem um cheiro penetrante e irritante. E se o caminhão virar, obviamente, pode muito bem rebentar aquela cisterna e o líquido vai salpicando ou vai proliferando à medida em que fica despejado. E aquele cheiro irrita, pese embora é uma estrada na serra, mas passam carros por aí, turistas e às vezes alguns que ficam a fazer fotografias, então também vai danificar o próprio ambiente e assim como alguns interesses de valor. Então, esta é a diferença. Agora, quando nós falamos do perigo, começamos por essa, no sentido estático e no sentido em movimento. Vamos lá ver. Podemos até começar pelos veículos automóveis nas estradas, principalmente nas vias expressos. Aplica-se uma velocidade de 100 km a hora e às vezes acima disso, então está em movimento. E nós, enquanto pedestres, o que é que devemos fazer? Temos, na verdade, que cumprir com aquilo tudo que o próprio Código de Estrada por si só estabelece. Às vezes até não precisamos tanto disso, mas temos que ter um conhecimento declarativo que os carros a circularem aí em grandes velocidades não devemos ultrapassar, porque aquilo é um grande risco. Estamos a desafiar um perigo que está em movimento, que são os veículos automóveis. E um outro exemplo também, imaginemos um leão, animal selvagem, feroz e devorador. Nós sabemos muito bem, por isso é que existe, não é? Deus separou o homem com os animais ferozes e selvagens. Se um leão estiver a circular pela rua afora, mete em pânico todo mundo, temos de fugir. Porque se você não fugir, obviamente estás a desafiar aquele perigo em movimento. E se fores lá, o leão não faz mais nada. Às vezes está com fome e tem de devorar. Portanto, em poucas palavras, essa é a diferença existente entre o risco e perigo, começando por aquela nossa nota introdutória e depois da nota introdutória indo para aquilo que são as definições. Essas definições nos ajudam e o que mais nos ajuda, na verdade, nesse desafio é nós, ao perguntarmos ou ao questionarmos ou ao redigirmos uma questão para diferenciar, começarmos do perigo, porque o perigo por si só existe mesmo não havendo risco. O risco surge em consequência de um perigo. Então definir seria colocar a questão seria muito melhor se nós começássemos a falar do perigo e depois o risco, ou estabeleça a diferença existente entre o perigo e o risco. Isso nos ajuda, porque vamos chegar àquela conclusão em que um risco só surge quando já existiu perigo. O risco surge em consequência do perigo, mas um perigo sem risco vai continuar ali, não deixa de ser perigo, é visivelmente identificado ou não identificado, e ainda assim continua como um perigo. Ok, muito obrigado por estares aí do outro lado, até esta hora, até este momento, desculpe, assistir à nossa apresentação com esta participação ativa. Meta um like, comente, partilhe o máximo e não se esqueça de subscrever no nosso canal para ajudar o nosso canal a crescer e trazermos mais conteúdos desta natureza, porque segurança está sempre e sempre em primeiro lugar.